Olá, quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Gisélia, né? E começamos hoje a nossa aula 31, tá? Então vamos nos organizar. O material de hoje é o caderno, né, do toda aula, o lápis, a borracha e o lápis de cor, tá bom? Organizou esse material, você vai colocar a data de hoje, o número da aula e o título da aula, tá bom? E enquanto você se organiza, nós esperamos. E aí, tá tudo certo? Tá tudo organizado? Então, bom, vamos começar com a nossa revisão, né? Vamos lembrar que nós falamos outras aulas. Nós estamos falando sobre patrimônio, né? Então, eu comecei perguntando para vocês o que era, né, o que é patrimônio, o que vocês entendem, né, por patrimônio. Então, nós conversamos que muitos de nós, muitas pessoas têm algumas lembrancinhas, aquele objeto que acaba guardando em casa porque tem um valor afetivo, ou seja, porque lembra algum momento muito importante da vida dessas pessoas. E da mesma forma, as sociedades, né? Então, escolhe guardar alguns objetos, algumas construções, algumas paisagens também, porque, né, ou seja, um patrimônio, porque lembra alguns momentos da história dessas sociedades, né? Então, patrimônio é propriedade, né? São bens, são heranças dos nossos antepassados, da nossa família, tá bom? Essa herança, algumas coisas nós escolhemos guardar e outras nós escolhemos descartar, né? E que nós guardamos? Aquilo que é importante para nós, que toca o coração, né? Que tem valor afetivo. E assim são as sociedades e vários povos também, né? Tem algumas coisas que são um patrimônio que é importante para a história desses povos, que tem um valor afetivo, que tem a ver com a identidade, né, dessas pessoas. O que é identidade? Que diz o que nós somos, que povos que formaram, no caso do Brasil, que formaram o povo brasileiro. Então, como é a cultura desses povos que acabou, né, formando o povo brasileiro, a cultura brasileira. Então, por esse motivo, é importante, né, guardar, preservar esse patrimônio. Lembra do professor, né, do Hugo, do historiador lá da Fundação Cultural, que conversou conosco? E o patrimônio ele pode ser natural ou cultural, né? Nós falamos do patrimônio natural, que são aquelas paisagens que marcam momentos importantes da nossa vida, das sociedades, da cultura. Então, por esse motivo, elas foram escolhidas, né, escolheu-se preservar essas paisagens. Então, e temos também o patrimônio cultural. O patrimônio cultural também é aquele que traz sentimento de pertencimento, de identidade, né? Quem nós somos, de onde nós viemos. E alguns estudiosos, eles dividem também em algumas categorias, né? Então, selecionaram alguns itens, algumas categorias como patrimônio. Então, nós falamos, né, sobre isso lá, que as bibliotecas, azulejos, celebrações e formas de expressão. Então, na aula passada nós falamos sobre o boi de mamão, lembram disso? Então, o boi de mamão é uma forma de expressão, né? E de celebração também, é uma festa, né? Nós temos os bens móveis e imóveis, arquivos, que é onde ficam os documentos, cemitérios, comunidades tradicionais, espaços culturais, literatura, monumentos. Tem os bens naturais, então se tem exemplo da Baía de Paranaguá, Cataratas do Iguaçu, Vila Velha. Música, outra categoria, né, de patrimônio.
saberes e fazeres. Então, citei exemplo lá do Amazonas, que tem uma forma que eles desenvolveram de fabricar cuia, de produzir cuia, né, que só tem lá em algum lugar do Amazonas. Então, por isso, escolheu se preservar, né, para não perder esse conhecimento, essa forma de fazer, né. E tem pessoas que são especializadas em fazer que são especializadas em determinadas técnicas, né? Ou seja, que sabem, só elas sabem como que se faz aquela cuia, aquele cesto, aquele alimento, tá? Então nós chamamos de tesouros humanos. E nós fizemos uma visita ao setor histórico de Curitiba, visitamos e soubemos da história de alguns monumentos aqui da história de Curitiba, né? Lembram disso? E você escolheu um desses monumentos, dessas edificações, para escrever melhor sobre ela. E falamos também sobre esses saberes e fazeres. E nós falamos também sobre algumas festas, que o boi de mamão, né? Então contei para vocês a história do boi de mamão, falei que é uma ópera popular, que mistura música, dança, teatro, né? No litoral do Paraná, nós temos em Antolina um grupo, né, que preserva o boi de mamão, que é o boi barroso, né? Tem em Paranaguá também, e eu trouxe para vocês um pouco, né, do boi barroso para vocês. E agora nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo, né, do patrimônio. Então eu fiz um joguinho assim com essa informação que eu trouxe para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês um fragmento de alguma dessas edificações, de alguma dessas imagens que eu trouxe para vocês. Você vai ter que identificar, né, de que patrimônio eu estou falando, de que evento eu estou falando, tá bom? Então eu vou começar falando sobre patrimônio material. Então eu trouxe umas imagens aqui do patrimônio material, do centro de Curitiba, alguns que nós vimos lá no vídeo, né, naquele tour que nós fizemos pelo centro de Curitiba. Então eu trouxe aqui o Paço da Liberdade, ali a Câmara Municipal de Curitiba e a Igreja do Rosário. E aí eu escolhi um desses três aqui, eu tirei uma parte uma dessas construções. Vou colocar para vocês, vai ter que adivinhar de qual dessas construções é esse fragmento que eu trouxe aqui, tá bom? Então, vou deixar um tempinho para vocês olharem o fragmento e as imagens aqui para você tentar descobrir, tá bom? Vamos lá, e aí, crianças? Conseguiram descobrir? Aquele fragmento que eu trouxe é de qual dessas construções? É do Paço, é da Câmara Municipal ou da Igreja do Rosário? Tá? Então, se você falou Paço da Liberdade, parabéns, você tá certinho, tá bom? Vou colocar, se você não acertou, tudo bem, mas tem mais uma chance. Então, eu vou colocar de novo as imagens. Eu escolhi uma das, né? Tirei um pedacinho de uma dessas imagens aqui, que é essa aqui, ó. Tá bom? E aí vocês acham que é qual dessas imagens? Então eu vou deixar um tempinho em cada um pra você tentar descobrir. Vamos lá.
Vamos lá, crianças, chega, acabou o tempo, e aí? De qual imagem eu tirei aquele fragmento? De qual vocês acham? É da Câmara Municipal de Curitiba. Tá bom? Conhece a Câmara Municipal de Curitiba? Então lá que ficam os vereadores, né, os vereadores que fazem, que elaboram as leis, né, da cidade de Curitiba, nesse caso, tá bom? E é um lugar também bem bonito, um prédio muito bonito, assim, né, um prédio histórico aqui em Curitiba, tá bom? Parabéns para quem acertou. Nós vamos continuar com essa brincadeira, mas antes eu vou relembrar e trazer mais algumas informações sobre celebrações e formas de expressão, né? Ou seja, sobre festas, né? Festas e danças e músicas que fazem parte do nosso patrimônio. Tá bom? Então a gente já volta a brincar, tá? Eu vou falar sobre o fandango. Alguém já ouviu falar sobre o fandango? Que é essa... Já ouviram falar sobre essa forma de expressão que é o fandango? Então, o fandango, no Paraná, é uma festa típica dos caboclos, né, pescadores habitantes do litoral do Paraná. E é uma série de danças, né, são várias danças, mas também tem a música, né, que envolve, tem um instrumento musical, que é a rabeca, tem todo um traje, por exemplo, o traje característico do fandango é o tamanco. Então, nessa dança, os homens usam um tamanco. Tá, então isso é bem marcante também. E o tamanco não faz parte só do traje, mas também da musicalidade, ela faz parte da música, como se fosse um instrumento musical, o tamanco, usado pelos homens. Tá, então é uma festa bem legal e também, além de ser uma forma de dança, tem as festas de fandango. Tá bom? Então, resumindo, é uma festa, é dança, é a música, tá bom? Então, e é bem legal mesmo essa forma de expressão, né, essas festas. Outra festa também que é bem típica aqui do Paraná, que tem lá na Lapa, é a Congada da Lapa. Então dá uma olhadinha ali. Alguém aí já conhece essa festa, Congada da Lapa? Esse evento, né, essa celebração que é típica lá da Lapa? Então ela é uma manifestação cultural típica do Paraná e está relacionada ao culto a São Benedito, patrono espiritual da comunidade negra lapiana. Então, nessa festa tem vários elementos da cultura africana, tá bom? E aí nós vamos brincar um pouquinho, tá? Vamos voltar lá para nossa brincadeira. Então, eu trouxe aqui imagens ali do boi mamão, que nós, né, assistimos bastante. No meio ali é do fandango, uma imagem do fandango. E o terceiro é a Congada da Lapa. Então tem a presença ali do rei, né, da Congada. E eu selecionei um trechinho, então nós vamos brincar, presta atenção lá. Certo? Tá pronto para brincar? Eu selecionei um trecho de uma dessas imagens e vou colocar aqui para vocês. E aí você tem que descobrir de qual dessas imagens é o trecho. Estão preparados? Então vamos lá. Esse pedacinho aqui, crianças. Tá? Então eu vou deixar um tempinho para vocês observarem essa imagem e... as duas imagens para você descobrir de qual evento eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, tá valendo.
E aí, quem descobriu? De qual dessas festas eu estou falando? Festa de Boi-Mamão, né? A imagem é da festa de Fandango ou da Congada da Lapa? Vou colocar de novo ali pra vocês, tá? Ali é uma parte de uma coroa, uma pessoa com uma coroa, né? E a imagem, a festa que tem um rei, né? Parece reis e tal, é a Congada da Lapa, tá bom? Parabéns se você acertou, Congada da Lapa. Vamos continuar a brincadeira? Quero ver quem é bom nesse quebra-cabeça. Então eu trouxe de novo as 3 imagens. Dá mais uma olhada ali. E tirei um pedacinho de uma dessas imagens, tá? Que é esse pedacinho aqui. Tá, gente? E esse aqui faz parte de qual das festas? Eu tirei de qual das festas, tá bom? Um tempinho pra vocês descobrirem. Pronto, crianças, acabou o tempo. E aí? Ali é um pedacinho da
festa de boi mamão, tá? Eu tirei um pedacinho do tecido do boi. Então, observe que né, as mulheres, elas enfeitam esse boi, tem todo um bordado, é tudo bem bonito assim. Então, eu tirei um pedacinho do tecido do boi, né? E parabéns quem acertou, é da festa de boi mamão, tá bom? Vamos continuar jogando? Quem tá bom nisso aí? Quem tá conseguindo acertar? Vou colocar de novo, tá? As 3 festas ali. E eu escolhi esse pedaço aqui, tá? E um tempinho pra vocês analisarem as imagens. Aí pronto, gente, acabou o tempo. Daí quem descobriu de qual festa é essa imagem? Tá? Olha ali, dá uma olhadinha lá. O que nós temos ali? É um tamanco, né?
E observe que o pé é masculino, sim, os homens que usam o tamanco, porque ele também faz parte da musicalidade, né? Como se fosse um instrumento musical ali também, né? E a festa que se usa o tamanco é a festa de fandango, tá bom? Então parabéns para quem acertou. A festa de fandango é bem comum aqui no litoral do Paraná, lá em Paranaguá tem várias festas, em Guaraqueçaba, tá bom? Aí, o dia que vocês puderem participar de uma festa dessa, também fica aí a sugestão para vocês, tá bom? Para as famílias que puderem. E então nós falamos, né, bastante, algumas aulas sobre o patrimônio cultural, falamos da importância de preservar o patrimônio, por que se preserva, porque algumas construções, apesar de muito antigas, elas são preservadas, elas recebem recurso, né, do governo para que se mantenha aquele prédio, ou aquele objeto, às vezes, ou essas formas de expressão, né? Essa dança, essa música, essas festas que nós vimos como boi e mamão. Qual é a importância disso? Estamos falando bastante. O objetivo é lembrar, né, da nossa cultura, de onde veio essa cultura, se é da cultura dos africanos, se veio dos imigrantes, né? Se veio dos portugueses. Então, para a gente estar sempre lembrando e saber de onde nós viemos, ou seja, valorizar a nossa identidade, é que nós escolhemos preservar, né, alguns patrimônios que nós assistimos aqui. Então eu quero que você escreva para nós, né, ou seja, você vai fazer um texto contando qual a importância de preservar o patrimônio cultural. Tá? Por que nós preservamos? No seu texto, lembra de escrever sobre, né, o passado, ou seja, a história, né, do patrimônio. Atualmente, como está a questão da preservação do patrimônio? Por exemplo, o Boi Barroso tem uma família que se dedica a preservar, né, o boi, fazer as festas de boi, que faz as fantasias, que promove as festas, tá bom? E no futuro, o que você acha do futuro? Como pode ser no futuro se não houvesse a preservação? Como ficaria o patrimônio e, consequentemente, a cultura brasileira? Se não preservasse, se não resgatasse essa memória, tá? E se continuar resgatando, como pode acontecer lá no futuro? Tá bom? Então, lembra, sempre que você escrever o texto aqui em história, você vai fazer falar do passado, né, ou seja, as origens dessas festas, né, desses patrimônios, o presente, o que acontece no presente e falar do futuro, tá bom? Então, senta, se organiza e escreve para nós. Você pode fazer uma ilustração também, tá bom? Enquanto isso, nós vamos esperar.
Bom, criança, então, lembrando que se você não conseguiu fazer o texto, né, durante essa aula, você pode terminar em outros momentos, tá, do seu dia. Pode caprichar também na ilustração, né, deixar bem colorido. E tira foto e manda pra gente, tá bom? E por hoje é só, tá? Até a próxima aula.